Santo Deus, Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, por até aqui o Senhor ter nos trazido a este local para poder glorificar o Teu nome. Entrego, Senhor, não só as minhas aflições, mas também a de meus amados irmãos. Sabemos nós que o Senhor está no controle de tudo. Ó Senhor Jesus, mediante tudo que nós estamos passando, eu agradeço a Ti por o Senhor ter falado conosco, falou ontem, e eu te peço, Deus, humildemente, neste momento, que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida do nosso pastor, que o Senhor derrame sabedoria, graça, amor, paz, que o Senhor, Pai, seja com ele nesta caminhada. Sabemos nós, Deus, como a Tua palavra diz, que o foco maior está sobre a vida dele, mas eu te peço, Deus, que o Senhor, Pai, seja com ele todos os momentos, Senhor. Ó Deus, eu te apresento também a família dele a Ti, que o Senhor visite, que o Senhor venha guardar, como o Senhor vem guardando, cuidando. Apresento a vida de todos os familiares dele, Deus. E apresento também, Senhor, a vida de todos os meus amados irmãos que aqui estão e aqueles que não estão também. Que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração nesta noite, para que a gente venha receber a Tua palavra. Que a gente venha verdadeiramente viver a Tua palavra. Que a gente venha todos os dias nos arrepender dos nossos pecados e crer nas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Para mim, Deus é motivo de alegria. Ontem eu não estava junto com meus amados irmãos, mas espiritualmente eu estava, porque eu assisti o culto e me alegrei também, Senhor, pelo pão vivo que desceu do céu no dia de ontem. E eu te peço nessa noite, Senhor, que esse pão vivo que há de descer do céu, que venha nos alimentar a nossa alma. Obrigado, Deus. É motivo de alegria, Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a perseverar até o fim no Teu santo caminho de salvação. Em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa humilde oração. Assim como o Senhor, Pai, nos trouxe, eu oro para que o Senhor também guarde a nossa saída quando terminar esse encontro. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tua graça cobre os meus demônios. Vamos lá. Tua graça cobre os meus
Deus. Glória a Jesus Cristo. Toda honra, toda glória somente a ti, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar, e seu passar, e seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Ajuda do Senhor, ajuda do Senhor. E seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Jesus, que me guarda.
tem sempre nos ajudado, Senhor, e nos guiado pela Tua providência graciosa. Nos ajuda, Senhor, a estarmos aptos a Te ouvir, desejosos a Te obedecer, que não haja nenhum obstáculo que nos prenda, Senhor, às amarras desse mundo, que já fomos libertos, mas que a nossa mente e o nosso coração estejam a cada dia mais ligados ao céu do que a esta terra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje a gente não vai dar continuidade à exposição de Atos 2, mas a gente vai falar em Atos, e é o capítulo 20. Atos, capítulo 20. Há exatos 12 anos atrás, eu começava a pregar a palavra de Deus numa segunda-feira como essa, um estudo bíblico, com apenas 3 pessoas, e eu, 4 pessoas. E essas 3 pessoas que começaram comigo, nenhuma delas estão hoje aqui. E eu quero primeiro começar dizendo porque eu estou falando sobre isso. Porque eu creio que é importante, a gente tem falado bastante sobre unidade, sobre igreja, sobre ser igreja. E falamos sobre a comunhão com os santos. E hoje, no especial, hoje no grupo, uma pessoa postou uma foto minha com outro irmão, quero acreditar ainda que é irmão, apesar de não haver demonstração em relação a isso, como se nada tivesse acontecendo. Então esse tipo de atitude não pode passar despercebida. Sendo que uma pessoa que sai da igreja, que quebra o vínculo, e por mais duro que seja, ter que falar sobre isso, pelo menos para mim é muito duro, mas eu tenho que falar. E eu aprendi isso na Bíblia. Hoje a gente tem muita gente que quer ensinar a Bíblia, poucos que querem aprender. Que bom que tivéssemos muitos mestres, se as pessoas entendessem a responsabilidade do ensino, que eles padecerão do juízo. Então aqui em 2 de Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz no versículo 10, uma passagem muito conhecida: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Você pode perceber de maneira muito clara, que Demas não abandonou a igreja, Demas não disse que deixou de ser evangélico, Demas abandonou Paulo no momento de dificuldade do apóstolo Paulo. Então, e Paulo fez questão de dizer isso para Timóteo, que estava sendo intimado a visitar Paulo o mais rápido possível, porque Paulo não sabia quanto tempo ainda tinha de vida. Na carta, Paulo diz: procura ter comigo depressa, porque ele sabia que a sua morte já era iminente, já estava bem próximo. Então ele diz aqui: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Eu não sei se você se situou, mas essa carta, Timóteo está em Éfeso. E Paulo, então, está enviando Tíquico a Éfeso com esse propósito de que a igreja continuasse, tendo alguém pastoreando. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Mais um nome que aparece aqui na última carta do apóstolo Paulo. Um homem que fazia parte da igreja, por isso está sendo
mencionado o nome dele com o propósito de Timóteo também tomar cuidado, porque do mesmo jeito que ele tinha tratado Paulo, muito provavelmente ele trataria Timóteo também. Naquela época, o apóstolo Paulo tinha sido preso, não pelo motivo religioso da sua primeira prisão, mas o motivo foi o incêndio de Roma e o fato de Nero ter acusado os cristãos de terem premeditado e executado o incêndio de Roma, quando na verdade foi o próprio Nero que fez isso. E os principais líderes da igreja nessa época eram o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, e tiveram as suas cabeças colocadas a peso de ouro para que eles fossem entregados, presos, torturados e mortos, como de fato aconteceu. E Alexandre Latoeiro foi uma pessoa da igreja que provavelmente contribuiu para a prisão do apóstolo Paulo e para a condenação dele. Alexandre Latoeiro causou-lhe muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele. Olha como na Bíblia é importante a gente falar a verdade abertamente, sem ressalvas. Porque a mesma pessoa que faz o mal a você pode fazer o mal a outro irmão. Porque só tem dois lados. Ou você está do lado da luz, ou você é trevas. Independente de você estar disfarçado de ovelha ou não. Versículo 15. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Qual é a principal marca de uma pessoa que está em inimizade com o povo de Deus? Ele resiste fortemente às palavras. Palavra que é ministrada pelo Senhor. Na primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. E por incrível que pareça, irmãos, eu não achei que fosse chegar esse momento na caminhada evangélica, na minha caminhada há 12 anos de igreja, e nos últimos meses, assim, eu tenho me sentido como se fosse o vilão da igreja. Porque as pessoas saem, né, e sempre a culpa é do pastor. Eu fui atacado de ontem para hoje com enxurrada de mensagens de pessoas assim, com certeza não sabem o que estão falando, que eu deveria visitar X e Y, procurar pedir perdão a Z, sei lá, outro tipo de letra, né, que eu posso dar. Então parece que o pastor se torna vilão. O pastor agora não é mais aquele que prega, não é mais o amigo irmão, o pai na fé. Ele é o vilão. Então, o apóstolo Paulo teve essa mesma sensação. Eu achei que eu nunca fosse ter, mas que bom. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Todos. Então, é muito comum isso, né? O apóstolo Paulo, maior missionário de todos os tempos, termina a sua jornada desse jeito: pobre, preso e abandonado. Não me admira porque tantas pessoas não querem o verdadeiro evangelho. Que isto não lhe seja posto em conta. Paulo sabia que alguns haviam tido essa postura por imaturidade, né? Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Paulo está falando que vai ser livre do martírio. Ele mesmo já tinha dito que estava próximo do seu martírio nessa carta. Ele disse que já está sendo oferecido como libação. Libação era uma oferta líquida, né, que se fazia no altar, às vezes óleo, às vezes vinho. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Paulo está dizendo: eu não vou abandonar o Senhor, embora muitos tenham me abandonado. E me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo está dizendo aqui a afirmação que Jesus faz em Mateus 24. Muitos vão apostatar, a maldade vai se multiplicar e o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este
será salvo. Para isso que Paulo ora, para que ele persevere até o fim. A ele seja dada agora pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. E ele está pedindo aqui a Timóteo, como seu amigo, né, num ciclo tão pequeno que Paulo tinha de amigos, filho na fé. Apressa-te a vir também do inverno. Eu te envio saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. E aí a gente ouve uma pregação evangelística hoje, adotada por muitos, até que dizem conhecer um evangelho ortodoxo, totalmente contrária ao que está escrito aqui. Pastores que terminam as suas vidas com aposentadoria, com casas, carros e etc. O apóstolo Paulo não foi assim, nem todos aqueles que de fato seguiram o único caminho que leva à salvação. Mas hoje a nossa exposição vai ser em Atos capítulo 20. Eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo se despede da igreja que ele passou mais tempo evangelizando, que é a igreja de Éfeso, que inclusive é a igreja que Timóteo estava pastoreando quando recebeu essa segunda carta. Por isso eu intitulei hoje administração de prestação de contas do chamado missionário. Vamos lá. Versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Perceba como aqueles irmãos que têm mais tempo, aqueles irmãos que têm mais conhecimento, sempre são e serão mais cobrados, ainda que se omitam em relação ao seu chamado, mas eles serão mais cobrados porque mais foi dado. Versículo 18. Quando se encontraram com ele, perceba que quem está fazendo essa narrativa é Lucas. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então o apóstolo Paulo começa falando com eles sobre o começo. Vocês se lembram quando eu cheguei aqui diante de vocês na primeira vez, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente. Paulo não fazia nada às ocultas e também de casa em casa. O evangelho sempre foi pregado dessa forma. Versículo 21. Testificando tanto a judeus como gregos, não há mais divisão étnica, não há mais qualquer tipo de divisão, não pode haver mais nenhum tipo de divisão, uma vez que nós agora somos irmãos na fé. Se existe divisão, porque a fraternidade da fé não está sendo obedecida. Servindo ao Senhor com toda humildade, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente. Versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A base da igreja sempre foi essa. Perceba que a pregação do apóstolo Pedro em Atos, que a gente estudou recentemente, fala sobre isso também. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus. Mas infelizmente não é esse o evangelho que é pregado nos nossos dias, e nem é o que as pessoas querem ouvir, nunca foi. Então muitos nem sabem o que significa arrependimento e muito menos fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus tem se tornado algum tipo de amuleto superficial, onde as pessoas usam às vezes a palavra em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, né? E acha que vai acontecer algum tipo de
mágica quando se usa esse tipo de expressão, ainda mais repetida muitas vezes. Não, não é. O arrependimento e a fé em Cristo Jesus são a principal evidência da regeneração na vida do pecador. Ele se arrepende de tudo que ele foi, de tudo que ele foi. Ele continua se arrependendo de tudo que ele ainda é, do ponto de vista da luta contra o pecado. E ele deposita a sua esperança unicamente em Cristo Jesus todos os dias da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, não confiando mais em si mesmo para nada. Isso é a fé em Cristo Jesus, de maneira bem sucinta. Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, o apóstolo Paulo tinha vida de oração. Quando ele fala constrangido em meu espírito, a gente vê que ele está dizendo aqui que pelo Espírito Santo, na comunhão que ele tinha, no quarto secreto, como a gente costuma falar, sempre guiado pelo Espírito, como ele foi, ele sabia que era a hora de continuar a jornada missionária e que ele não mais veria esses irmãos face a face, encontraria alguns deles na glória, mas não mais desse lado da eternidade. Então ele diz: agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Perceba que o Espírito Santo, ele muitas vezes nos mostra onde devemos ir, coisas que temos que fazer, mas ele não nos fala tudo. Porque se ele falasse tudo, não era fé. Fé é quando você acredita mesmo sem ver. Como Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vá para o local que eu te mostrarei. Então, o Espírito Santo, ele age assim conosco também, nos mostrando o que temos que fazer, mas não nos fala tudo, para que nós possamos viver como a própria Bíblia nos ensina e o próprio Espírito Santo nos compele a viver por fé e não por vista. Versículo 22. Constrangido em meu espírito, e a gente sabe que constrangia o apóstolo Paulo, o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, olha o Espírito Santo aqui, com E maiúsculo, como a gente falou, quando falamos sobre o credo apostólico, o Espírito Santo que aplica a obra de Deus, a obra da salvação de Deus no pecador, ele está na vida do apóstolo Paulo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, ou seja, como Paulo orava, né? E o Espírito Santo ia guiando ele de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Será que a gente ia continuar a viagem missionária se a gente soubesse disso? Não, eu sei que eu tenho que ir para tal lugar, mas o Espírito Santo, que a gente tem que dar credibilidade, porque só fala a verdade, disse que lá me esperam cadeias. E eu quero que você preste atenção, tribulações. E aí? Você vai ou não? Então a gente vive num mundo que tem buscado cada vez menos, entre aspas, né, problemas. Então as pessoas já estão tão sobrecarregadas com o seu dia a dia, e ainda imaginar que a vida espiritual vai trazer isso, aí não presta. A igreja não presta para isso. A igreja tem que ser meio que um cantinho zen, onde você vem, apaga as luzes, e aí fica aquela musiquinha, né, meio que indiana, sei lá, e aí você sai assim relaxado. O culto foi muito bom, eu cheguei aqui tão tenso, então só falta a gente botar uma cadeira de massagem, porque sem cadeira de massagem o pessoal já está relaxando, imagine com cadeira de massagem, aí fica, né, muito bom. Aquela musiquinha de fundo, né, ele bota uma meia luz, ou sei lá, uma luz esverdeada, né,
para quem acredita nessas coisas, diz que a luz esverdeada traz boas energias. Então a igreja precisa se tornar esse tipo de lugar para alguns, né? Porque tribulações e cadeias não é uma boa, pelo menos não para crescimento de igreja, não para que as pessoas sejam atraídas, não para que as pessoas acreditem no Evangelho de Jesus Cristo, né, que tira o fardo pesado e bota o fardo leve e suave. Uma pessoa nem entende o que é o fardo pesado, como é que ela vai entender o que é o leve? Uma pessoa não entende o que é eternidade, como é que ela vai mensurar determinadas coisas aqui na Terra? Então, mas ainda assim a gente ouve esse tipo de posicionamento, né? E muitas vezes foi esse tipo de posicionamento que me fez estudar mais a Bíblia, porque eu fico pensando, né? Será que eu estou errado? Porque, de repente, se isso for o certo, né? Eu quero fazer o certo. Então aqui ele diz, versículo 23, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E agora? Se a gente pudesse dizer isso, irmãos, com honestidade, qual de nós pode dizer isso com sinceridade? A gente fica o tempo todo desobedecendo a Deus em relação a um princípio que Ele nos ensinou várias vezes. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. A gente tenta salvar a nossa vida o tempo todo, o dia todo. O tempo todo, todo dia. Parece que Jesus não falou o que falou. Não tentem. Não façam isso. Então, mas eu acho que a pregação de Jesus está antiquada para alguns, né? Senão o Espírito Santo, porém, versículo 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Perceba, o apóstolo Paulo já tinha falado algo semelhante quando escreveu a carta aos irmãos de Filipos. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Contanto que complete a minha carreira. Olha o que o apóstolo Paulo tinha em mente. Aqui está escrito em Hebreus capítulo 12. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo sabia o que ele estava fazendo aqui na terra. É uma pergunta que eu faço, né? A gente sabe? Será que a nossa vida é só isso? Comer, beber, pagar conta, ganhar dinheiro, pagar conta, pagar conta várias vezes, se divertir com algumas coisas que o mundo pode proporcionar, e é isso? A vida é isso? Será que a vida é casar, ter filho, construir uma família, ter uma casa, morrer? E aí? O que é a vida para você e para mim? É preciso que a gente se decida, irmãos. Porque aquele que está no meio do caminho é o que fez a pior escolha. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Mas no meio do caminho é sempre o local mais perigoso de todos. Por isso que o profeta Elias, quando subiu ao monte, ele diz, vocês escolham, se Baal é Deus, adorem a Baal. Mas se o Senhor é Deus, então vamos adorar o Senhor da maneira correta. Jesus, então, falando da mesma forma, diz, ou você serve a Mamon, ou você serve a Deus. Não podeis servir a dois senhores. O apóstolo Paulo foi mais preciso, não no sentido de que Jesus não tenha sido preciso, mas eu creio que no sentido do Espírito Santo, tendo que falar de maneira mais direta por conta da nossa capacidade de deturpar a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se ficou alguma dúvida em relação a se poder servir a dois senhores, o apóstolo Paulo diz, não vou deixar dúvida nenhuma. O Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro.
e a raiz de todos, não de alguns, não de a maioria, mas de todos os males. Por isso o apóstolo Paulo usa essa palavrinha preciosa. Precioso, preciosa, é aquilo que tem valor. Então Paulo diz: a minha vida não é preciosa para mim. A minha vida é um instrumento que tem que ser usado para a glória de Deus. Se Deus for glorificado no meu sofrimento, glória a Deus. Se Deus for glorificado no meu livramento, glória a Deus também. Então, a gente não tem muito esse tipo de raciocínio, né? Normalmente a gente dá glória a Deus nos livramentos, não nas perdas. Nas perdas a gente fala misericórdia. Mas quando tem um livramento, glória a Deus, aleluia. Nada considero a minha vida como preciosa, ou para nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Mais uma vez a pergunta que eu faço e que eu espero que vocês respondam para vocês mesmos diante do Senhor Jesus como testemunha. Qual ministério você recebeu do Senhor Jesus? Porque não é a mim que você vai ter que prestar conta, é a Ele. Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. E o que é a graça de Deus, irmãos? É Cristo Jesus nos salvando com a sua morte expiatória na cruz. Isso é a graça. Uma salvação imerecida, nos dando o Espírito Santo como penhor dessa promessa da glória. Isso é a graça. A graça não é, como muitos têm colocado, uma espécie de seguro vida feliz. Tudo que eu fizer vai dar certo e eu vou ter uma vida muito legal aqui na terra e depois disso eu vou para o céu. Mas eu quero ir para o céu bem velhinho, porque eu quero aproveitar tudo que eu puder aproveitar aqui na terra. Aleluia. Então, normalmente as pessoas acham que graça é isso. É o Senhor fazendo a nossa vida meio que como um parque de diversões aqui na terra e no final, bem no final mesmo, quando a gente estiver bem velhinho e já não puder sequer aproveitar nada desse mundo, para alguns maravilhoso, aí a gente vai para o céu. Chega a ser risível, né, se não fosse tão triste. Esse tipo de pensamento em relação à graça de Deus. Agora, versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, mais uma vez, o apóstolo Paulo havia ficado 3 anos nessa congregação. Não vereis mais o meu rosto. Imagina. Alguns eu creio que estão dizendo assim: aleluia! Graças a Deus! Não aguentava mais esse apóstolo. Pense numa pessoa chata. Ele faz o pastor Nizam ser gente boa. Ele é chato demais. Pense. Prepotente, pequeno. Diz que o apóstolo Paulo era baixinho. Ontem uma irmã veio me dizer: pastor, você está diminuindo. Eu disse: pode ser. Pode ser, eu estou envelhecendo, né? Sei que eu esteja diminuindo. Então, o apóstolo Paulo, né? Diz que ele era calvo. Eu me identifico com ele, né? Todo dia em casa, minha filha: meu pai vai ficar careca. Já bem, minha filha, glória a Deus, com essa vontade do Senhor, né? Então, o apóstolo Paulo: agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. E talvez você diga assim: mas não acredito. É verdade. Como uma pessoa pode pensar coisa assim ruim do apóstolo Paulo? Então você nunca leu as epístolas, né? E quando ele escreveu aos Gálatas, ele diz: eu me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Então, cuidado. Aos Coríntios a mesma coisa. Muitos estavam dizendo na igreja, na ausência de Paulo, que os seus ensinos eram sem valor, que a sua aparência era uma aparência horrenda, né? E que ele não merecia nenhum tipo de crédito. Então aqui ele diz, versículo 26,
E é o que eu vou dizer para vocês hoje, né? Não sou o apóstolo Paulo, mas ao longo desses meus 12 anos de ministério, eu creio que eu posso dizer isso, sim. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Só o fato de alguns ficarem com raiva por eu pregar a verdade já me dá, né, uma tranquilidade nesse aspecto de que eu estou limpo do sangue de todos. Fico imaginando alguém chegando no céu e Jesus dizendo assim: mas meu filho, minha filha, você se santificou demais. Para que tanto exagero? Você devia ter aproveitado mais a vida. Eu dei a vida para vocês aproveitarem e você fica se santificando. Também quem mandou você congregar naquela igreja daquele louco? Que tudo é pecado. Eu fico imaginando, né? Deve ser assim, um Jesus assim, sei lá, né? Um Jesus gente boa, que tem uma banda de rock, como disseram recentemente, né? Descolado. Então ele pode talvez dizer esse tipo de coisa. Por que você se santificou tanto? Por que tanta separação? Por que tanta renúncia? Por que tanto? Por que você quis me imitar, quis chegar tão perto assim, ser parecido comigo? Não, você devia ser mais equilibrado. Tem um cristianismo assim mais zen. Irmãos, a que ponto chegamos na caminhada da fé? Onde santidade virou, não é mais qualidade, não, santidade é defeito. No meio evangélico hoje, querer ser santo é visto como defeito, mas se a gente estudasse a história da igreja, a gente perceberia que já aconteceram movimentos similares. Alguns séculos atrás, na Inglaterra, um grupo de cristãos, guiado pelo Espírito Santo, creio eu, né? Cada um que quiser acreditar, seja livre para estudar, decidiu que a Bíblia não era só para ser aprendida, mas principalmente para ser vivida, e começaram a chamar esse grupo de puritanos, porque eles buscavam viver uma vida santa. Numa Inglaterra onde muitos tinham conhecimento teórico na Bíblia, mas não buscavam viver uma vida santa, eles queriam. E aí eles foram chamados de puritanos, e não era um elogio não. Puritanos, ele aparece no primeiro momento como uma galhofa, como uma chacota em relação a esse grupo específico de homens e mulheres que tomaram essa decisão pelo Espírito de não somente aprender a palavra de Deus, mas principalmente vivê-la em toda a sua essência. Porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Todo desígnio de Deus. A gente não pode falar do céu sem falar do inferno. A gente não pode falar de salvação sem falar de condenação. A gente não pode falar de eleição sem falar de apostasia. A gente não pode falar de verdadeiro evangelho sem falar do falso. A gente não pode falar da verdade sem dizer para os irmãos que existe a mentira. Então, sempre que a gente for pregar algo, eu preciso que a gente entenda que tem que se pregar tudo. E não só os aspectos que para os ouvintes seriam agradáveis. Então, o apóstolo Paulo, quando ele fala todo o desígnio de Deus, a palavra desígnio aqui fala da providência de Deus, o plano de Deus para o seu povo. Paulo diz: eu preguei ele completamente. Não deixei de anunciar nada que fosse importante. Versículo 28. Atendei por vós. E agora o apóstolo Paulo faz essa exortação e ao mesmo tempo, né, esse chamado à vigilância em relação à igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispos fala de pessoas que estavam na liderança. A cidade de Éfeso é uma cidade que já naquela época tinha cerca de 200.000 habitantes, uma cidade muito grande. Provavelmente ia ter algumas congregações, né, com bispos, pastores. E bispos
pastores entendem, são sinônimos. Tanto que aqui ele diz: constituiu como bispos para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Então, a igreja nunca foi de Paulo, nunca foi de Pedro. A igreja de Deus, a igreja de Cristo. A igreja é do Espírito Santo, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então ele comprou a igreja com o seu sangue. Quem sou eu para desvalorizar ela? Quem sou eu para baratear a graça do Senhor Jesus por meio de pregações que deixem as pessoas confortáveis no pecado? Então é preciso que a gente entenda a preciosidade do que se apresenta diante de nós. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, e é sempre assim, sempre foi, sempre será. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Você sabe o que são lobos vorazes? Se eu não me engano, né, já tem muito tempo que eu saí do colégio, mas eu creio que o coletivo de lobo é alcateia. Então, você já viu a ação de uma alcateia? Quando está diante de uma presa, você já viu como é? A carnificina. Você tem que ter estômago para ver a dilaceração, né, daquele animal que está sendo devorado para saciar o apetite dos lobos. Eu fico pensando assim, seriamente. Uma vez eu comentei isso com minhas filhas. Elas falaram comigo assim: meu pai, você não está nervoso? Eu disse: minha filha, você nunca me viu nervoso. E eu oro a Deus para que você nunca me veja. Porque a gente não tem noção, pelo menos eu creio que talvez vocês, a maioria, não tenham noção do que é estar na mão de um lobo. Vocês não têm noção. Eu tenho, porque eu já estive. Eu já fiz parte, né, de igrejas do falso evangelho antes de ter sido abertos meus olhos e poder andar no verdadeiro evangelho. Ontem a gente passou um pouco. Ontem não, né? Semana passada a gente passou um vídeo que falava, né, das heresias que são disseminadas. Senhores, senhoras de idade que dão todo o seu salário para a igreja, vão para casa e fazem coisas, né? Mulheres que são seduzidas pelo pastor, homens que são seduzidos pelas pastoras e missionárias. E eu fico me perguntando, e eu ainda sou um pastor ruim? Eu não sei qual é o referencial. Porque isso, quando a gente, se a Bíblia diz, a alma farta pisa o favo de mel. Então, às vezes, quando a gente tem, né, a palavra de Deus sendo pregada todos os dias para a gente, há uma forte tendência da gente desvalorizar isso. Porque a nossa natureza é assim. Quando a gente tem uma congregação, né, como a nossa, de cultos, quase que todos os dias, né, 4 cultos semanais, 7 dias na semana, 4 a gente tem culto. Então a tendência da gente desvalorizar isso é muito grande. A tendência de achar que isso é algo trivial, algo ordinário, é muito grande. E há um preço muito alto a ser pago por quem trata o extraordinário como ordinário. Por isso o apóstolo Paulo diz essas palavras proféticas que vão trazer a realidade de Atos para Apocalipse. É só você ver lá Apocalipse, a carta que é dirigida à igreja de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
não pouparão o rebanho. E aqui, irmãos, é preciso que a gente entenda todo o contexto. Esse mesmo grupo aqui que Paulo está falando, provavelmente anos antes, é o grupo que vai ter acesso à segunda carta de Timóteo. Porque Timóteo está em Éfeso, no momento em que recebe a carta de Paulo, de Roma. E só para que a gente possa voltar, a gente começou pregando nela, mas eu não falei dessa parte. Eu vou falar bem rápido, porque é uma parte que a gente fala muito, né? Algumas vezes, só nesse último mês. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Olha como é importante o que Paulo vai dizer. As duas testemunhas é Deus, Pai, e Deus Filho. Então é como se tivesse uma audiência, uma reunião, da o apóstolo Paulo de um lado, Timóteo do outro, e Deus Pai e Deus Filho estão diante deles. É assim que Paulo está se dirigindo a Timóteo nesse momento. Esse é o significado dessa expressão. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Não o Cristo Jesus que muitos acham que vão ver naquele dia, aquele homem que morreu na cruz, mas o Cristo Jesus glorificado, toda a sua onipotência, vindo julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Percebeu que não é funda igrejas, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, não é assim, não suporto a sã doutrina e não quero nada. Não, eles querem. O ser humano, ele é religioso. Ele precisa de uma religião. Prova disso é que dos mais de 7 bilhões de seres humanos que vivem ao redor do globo, apenas uma minoria insignificante se define como ateu. O ateísmo, por mais que pareça, né, ser algo assim intelectualizado, mas é muito ínfimo se comparado com as pessoas religiosas ao redor do globo. Então, todos os seres já nascem com a predisposição em acreditar que existe um Deus. Eles não o conhecem, mas eles já nascem com essa predisposição. Paulo fala sobre esse assunto na carta aos Romanos. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, aqui a ideia de oposição, pelo contrário, cercar-se-ão. Olha a ideia de cercar é muitos, você não se cerca de poucos. Quando você vai fazer um cerco, você precisa de muitos. Então, olha, a ideia aqui é muito próxima com a realidade, por mais que você possa não concordar, no direito seu, mas a ideia aqui é muito próximo com o combate que Elias trava com os 400 profetas de Baal e mais de 450 de Astarote no Monte Carmelo. Cercar-se-ão. Timóteo 1. Cercar-se-ão. Aqui diz, versículo 3. Cercar-se-ão de mestres. Olha a palavra mestres. Por quê? Porque é isso que eles são mestres. São mestres em todo tipo de arte. Por exemplo, o falso mestre, ele é mestre na arte de fazer você se sentir bem no pecado. Então ele pode argumentar, sabe, teologicamente, de uma maneira que você se sinta bem fazendo o errado. E se você achar que eu estou falando qualquer tipo de bobagem, aconselho a leitura de 2 Tessalonicenses, principalmente que diz respeito ao capítulo 2.
E ele diz aqui, pois haverá um tempo, eles não vão suportar, mas eles querem religião. Então como é que vai ser? Se você vê o livro de Juízes, o livro de Juízes trata de uma época, se não a pior, mas de uma das piores épocas do povo de Deus no Antigo Testamento. O livro de Juízes repete várias vezes uma expressão que diz que cada um fazia o que queria, porque não havia rei em Israel. Mas eles queriam religião. E aí no final tem a história de Mica. Vai lá, dá pelo sacerdote, quanto é que você quer? Quanto é que você quer para poder fazer umas pregações aqui e servir aqui como líder religioso, tanto? Aí depois chega uma tribo e dobra o salário, triplica, né? Quadriplica e sai. Então, ó, seu dinheiro não é mais suficiente, vai para outro local. Porque o ser humano é religioso. Ainda mais os falsos crentes. Eles são falsos, mas eles são crentes. Então eles precisam de alguma coisa para acreditar, ainda que seja na mentira. Por isso Paulo está falando dessa forma com Timóteo. Se recusarão, mestres segundo as suas próprias cobiças. Então as pessoas não querem abandonar o pecado, então elas precisam de alguém que santifique o pecado. A Igreja Católica fez isso por meio de um posicionamento onde a Igreja Católica disse assim, ó, viver uma vida santa ninguém consegue. Então a Igreja Católica diz que tem 7 pecados capitais. Tem 7 pecados, é gula, cobiça, inveja, né? Tem uns pecados lá. São 7. Eu nem me preocupei em decorar, em aprender, porque não é verdade, né? Mas quem tiver curiosidade pode ter acesso a essa mentira. Então, ele disse esses 7 pecados capitais. Se você cometeu, você tem que vir aqui, segundo o credo católico, confessar diante do Padre, se arrepender, fazer, né, as rezas e para Deus perdoar. Mas os outros pecados, fique tranquilo que ninguém vai para o inferno por causa de pecadinho. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado, por uma mentirinha, né? Por uma mentirinha do bem. Aí você fala, meu Deus, toda a raça humana foi condenada por uma mordida em um fruto. E diz que só tem 7 pecados que mandam a gente para o inferno. Então você vê a que ponto a raça humana chega, né? A que ponto os ditos cristãos chegam. Não tem 7 só que a gente não pode. Se não é aqueles 7, então a gente está liberado para fazer. Então, cuidado, irmãos. O engano é mais enganoso do que a gente pensa. Quando a gente ouve, né, que pode vir um anjo de luz e tentar nos enganar, a gente não tem dimensão do que está sendo dito. Como é o poder das trevas na arte do engano? A gente não tem dimensão. Não tem. Versículo 3, concluindo. Suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. A verdade causa um incômodo cada vez maior naqueles que não querem segui-la. Versículo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Perceba, há uma atitude. Se recusar. É como, por exemplo, irmãos, quando você é parado numa blitz, eu não sei se você sabia, né? Mas se você for parado numa blitz e o guarda, né, o policial, ele te chamar para fazer o teste do bafômetro, segundo, né, a nossa jurisprudência, você não é obrigado a fazer. Então você pode se recusar. Isso significa que você está livre? Não. Ele pode dizer que há indícios que você está alcoolizado e ele vai colocar isso no laudo lá, no papel lá. Então, mas você pode se recusar. E a ideia de recusar é justamente essa mão mesmo. Senão, eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. E por incrível que pareça, irmãos, é isso que tem acontecido na nossa congregação nos últimos meses. Pelo menos esse é o meu sentimento, né? A grande maioria tem se recusado a dar ouvido à verdade. Grande maioria. E se recusarão a dar ouvidos
E olha que a gente é uma minoria. Entregando-se às fábulas. Então é preferível acreditar naquilo que não é verdade do que acreditar na verdade. Por quê? Porque as fábulas são legais. Eu não sei se vocês são todos novinhos aqui, mais velho depois de mim, irmão Calmon, 35, né? Então eu já estou indo para 43 anos. Eu sou da época do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu assistia quando eu voltava da escola. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha, né, aquela bruxa que era em forma de jacaré, né, a Cuca. Tinha o Visconde de Sabugosa, né? Tinha o Saci, tinha a Emília. Eu sou dessa época. Então, assim, é legal fábulas. É legal, é engraçado. As fábulas são feitas justamente para distrair. E é isso que Satanás é bom, em nos distrair, em tirar o foco. Eu sou, mais uma coisa para revelar a minha idade. Eu sou da época de David Copperfield. Era um mágico que apareceu no Fantástico, antes do Mr. M. Mr. M já é para o pessoal mais jovenzinho. David Copperfield, ele lá em Las Vegas fazia truques assim, né? Então, vou fazer desaparecer um helicóptero. E como é que se chama isso? Isso não é mágica, isso tem um nome, é ilusionismo. Ele faz com que ele te distrai de uma forma que você não percebe o que de fato ele está fazendo. Aí depois vem o Mr. M e mostra. Aí os mágicos ficou com raiva do Mr. M, queria matar ele. Porque ele mostra como é que é feito. Então, eu não sei você, mas eu ficava, como é que serve essa mulher no meio? E depois gruda de novo. Aí ele mostra que a mesa, né, é preparada de um jeito. E aí, daquela perna ali, na verdade, é de outra pessoa que está ali, você não sabe. E aí, quando separa, não está separando a mulher, não, tá? Tem outra pessoa ali que você não sabe. E tudo é feito dessa forma, te enganar. E as pessoas pagam caro para ser enganadas. Né? O show desse homem era caríssimo lá em Las Vegas, na época. Então, ainda hoje, as falsas igrejas, elas cobram caro para enganar você. E as pessoas pagam e ainda sorriem. Pagam com alegria. Por quê? Porque é aquela sensação de que você está recebendo o que você pagou. Como uma pessoa que vai para um show de uma banda que gosta. Então ela passa uma semana na fila, compra o ingresso, chega 10 horas antes do show. O show é 10 horas da noite. A pessoa chega 10 da manhã para pegar um lugar bom. E aí quando o show começa, 10 horas da noite, você pagou, sei lá, R$200. A banda toca 1 hora. E você fica, oh! Mas a sensação daquelas pessoas que foram embora é, que maravilha, tomara que venha no que vem de novo. Por quê? Porque ela recebeu o que ela pagou. Ela queria aquilo, aquele show. Então ela pagou, ela recebeu. É como essas pessoas que vão para o carnaval, que vão para blocos de carnaval, que vão para camarotes caríssimos. Eles, quando termina muitas vezes um ano, eles já estão projetando o próximo. Porque eles estão pagando caro, mas é o que eles querem. Hoje eu estava passando na casa de meus pais, faz parte do meu ofício também, e estava lá, eles estavam assistindo um jornal, eu acho, e estava lá uma reportagem, até com um corretor, dizendo que um imóvel na Barra, em Londrina, alugaram por R$30 mil 10 dias. Ele diz que fica no circuito de lá, que tipo é um imóvel camarote. As pessoas estão lá e dá para ver a festa de lá. E disse que esse corretor dizendo que tinha 5 imóveis iguais a esse nesse prédio e que já acabou.
Ele estava lá dando a entrevista, mas assim, ó, quem quiser, não tem, viu? Já acabou de ter mais de um mês. As pessoas se organizaram e pagaram 30 mil reais para ficar 10 dias. E você acha que elas vão ficar ali dentro? Não, elas vão gastar mais dinheiro em outros locais. E provavelmente vão querer ano que vem de novo. Porque é isso que a pessoa, essa sensação que a pessoa tem. Você está falando isso, pastor, porque é a mesma sensação que a pessoa tem na falsa igreja. Por isso que é tão bom para a pessoa que está na falsa igreja. Por isso que a pessoa defende o falso mestre com unhas e dentes e deixa um obreiro como o apóstolo Paulo ser apedrejado sozinho. Por quê? Porque é aquilo que eles querem. E Paulo está dizendo para Timóteo se preparar, porque do jeito que tinham tratado a ele, Paulo, que tinham tratado antes de tudo Jesus, tratariam Timóteo da mesma forma. Timóteo não criasse falsas expectativas em relação à vida ministerial. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, perceba, cenário desastroso, mas capítulo 4, versículo 5, ser sóbrio. Mantenha a sobriedade, mesmo diante desse cenário tão desanimador. Em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um pastor? Não, de um evangelista. Porque pastor, irmãos, ele só pode pastorear ovelha. Ele só pode pastorear quem quer ser cuidado. Ele não pode pastorear quem não quer ser cuidado. Por quê? Porque a gente não usa de violência. A gente não usa de palavras de persuasão para manter as pessoas debaixo de algum tipo, de influência. Não. A gente só prega a palavra. Fica quem quer, ouve quem quer. Por isso a obra do evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui, irmãos, a gente tem que, eu quero ler aqui com vocês também rapidamente. Já vou concluir. Alguns minutinhos. Abra comigo, se você puder, em Mateus, capítulo 10. Mateus 10, 14. Uma importante lição do Senhor Jesus que eu muitas vezes me esqueço. E espero que o Espírito Santo me lembre para nunca mais me esquecer. No meu caso. Mateus 10, 14. Diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Percebe, irmãos, não há nenhum tipo de imperativo para que a gente insista em pessoas que já demonstraram que recusam a verdade. Sei que pode parecer para alguns ouvidos mais humanistas, de que o que eu estou falando é algo sem amor. Mas eu tenho plena convicção de que o que eu estou falando é bíblico. Que a gente não pode convencer, e não devemos convencer ninguém a seguir a Jesus. A gente prega a palavra, segue quem quer. E a gente tem que ser sincero e falar a verdade de que o caminho é apertado. Seremos pressionados de todos os lados, para que a pessoa lá na frente não diga, me enganaram. Por isso que eu entrei na igreja. Porque nunca me disseram que ia ter tanto problema assim. Eu me lembro do testemunho, e isso sim para mim é testemunho, não as coisas que a gente ouve aqui no Brasil, mas o testemunho de uma cristã que
teve a sua casa queimada e escapou por pouco de ser morta em um culto, em uma região lá na África. Ela havia sido evangelizada há pouco tempo. E o pastor havia dito, olha, cuidado, quando a gente abraça a fé em Cristo, a gente é perseguido e a gente pode ser perseguido até a morte. E ela disse, eu ensinei isso para minha filha, só tinha ela e a filha. E a casa foi, né, queimada na vila, e o culto que ela estava foi alvo de atentado, né, metralharam o culto. Mas ela disse, eu não fiquei com raiva de Jesus, porque o pastor me avisou que isso poderia acontecer. Então eu sabia o que podia acontecer comigo. Mas a gente vem para um movimento evangélico que é o contrário. Você vem para a fé e a sensação é, não, agora vai. Agora vai. Eu não tinha emprego, vou ter 2. Não tinha casa, vou ter 5. Eu não tinha mulher, vou ter 10. Aleluia! Eu não tinha marido, vou ter 2. Igual não tem aquela obra de Jorge Amado, Dona Flor e seus 2 maridos. Daqui a pouco. A maldade, meu filho, é sem limite. O povo de hoje não tem freios. É uma coisa que qualquer um consegue enxergar com a Bíblia na mão. Então, voltando aqui, para a gente concluir, porque eu sei que os irmãos têm mais o que fazer do que ouvir esse velho pastor. Eu sei, versículo 29 de Atos 20, que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha, percebeu? Ataques externos e ataques internos. E dentre vós mesmos se levantarão homens. Olha, desde aquela época eram homens. Hoje já é até mulheres, né? Porque a heresia já entrou de tal forma que mulher já é pastora, já é missionária, já é bispa, já é apóstola. Mas naquela época só podia homens. Homens falando coisas pervertidas. E aqui não é coisas imorais, não. A ideia de coisas pervertidas fala de adulterar a verdade. Perversão, nesse sentido que o apóstolo Paulo está dizendo, é justamente uma mudança naquilo que é correto. É uma maldade, uma perversidade, como a gente conhece. Então, coisas pervertidas. De onde é que vão surgir essas coisas pervertidas? Dentre vós mesmos. E aí alguém chega e diz, pastor, eu não entendo se é a igreja de Cristo, porque algumas pessoas, alguns irmãos, entre aspas, né, estão assim, tão ouriçados em se levantar contra a pregação e o pregador. Não entendo isso, não podia ser assim, tem que ter aquela harmonia praticamente, né? Anjinhos tocando harpa. Deve ser assim a sensação da igreja, né? No mundo tereis aflições, inclusive dentro da igreja. Sempre foi assim. O primeiro assassinato foi na saída de um culto. E a gente se escandaliza, né? Ainda alguns saem dizendo, não, sair da igreja porque ela não tinha paz. Tribulação que a igreja não pode. Parece que o pastor quer machucar as ovelhas. Porque a sensação é essa que a criança sente quando o pai leva ela para vacinar. Não é não? Eu já levei minhas filhas para vacinar. E elas ficaram com raiva. A sensação que a pessoa tem é essa. Quando a pessoa quer insistir no pecado, quando ela não entende a diferença entre salvação e condenação eternas. Uma e outra. Uma ou outra. As duas são eternas. Isso o apóstolo Paulo está prestando conta. Se alguém for para o inferno, é o que ele está dizendo. Não é minha culpa. É o que está escrito em Ezequiel. Eu não deixei de pregar. O Senhor me mandou ir para um pecador e falar a verdade. Se morreu em pecado, o sangue dele não está em minhas mãos. É inclusive essa a terminologia que o apóstolo Paulo usa. O sangue de vocês
não está em minhas mãos. O apóstolo Paulo com certeza conhecia o texto de Ezequiel. Portanto, vigiai, pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então a ideia dessas pessoas é isso. E aí, como é? Vamos fazer uma outra igreja? Vamos lá, a gente se junta, começa. O pastor não disse que começou assim, com o estudo bíblico pequenininho? Então vamos lá fazer isso também. Se ele pode, porque eu também posso. Vamos lá. E existem pessoas que estão tentando fazer isso dentro da igreja. Se vocês não perceberam ainda, né? Porque alguns podem estar distraídos. Eu até gostaria, irmãos, às vezes de estar distraído, mas o Espírito Santo não me deixa. Tem coisas que eu não gostaria de ver e de saber, mas a minha função faz com que eu veja e saiba. E é Deus que me dá graça para suportar. Tem dado até hoje. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, e aqui a gente então tem acesso a esse fato, foram 3 anos que o apóstolo Paulo passou lá. Noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, é a Bíblia, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Pense numa palavra que dá trava, que incomoda a nossa geração, é a palavra santidade. Porque a gente quer ser crente, mas não quer ser santo. Inclusive a gente, né, que tem resquícios do catolicismo, né, acha que santo é um grupo diminuto no meio dos crentes. Não, ou você é crente, santo, ou você não é crente. Todos os crentes são santos e estão sendo santificados por meio da obra do Espírito Santo. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu também posso dizer isso, graças a Deus, ao longo desses 12 anos. Talvez tenha sido porque eu nasci numa família muito rica. Até hoje estou procurando essa riqueza. De repente eu posso achar, né? Então, orem por mim. De repente tem algum tesouro escondido, né, por um antepassado, e se pôr parar na minha mão vai ser usado para a glória de Deus, né? Mas de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Inclusive foi até repreendido por alguns. Pastor, essa pessoa tem dinheiro, porque o senhor não chegar junto. Vai abençoar muito a obra de Deus. A obra de Deus não faz assim não. A gente não faz acepção de pessoas. Eu não posso tratar uma pessoa diferente. Como, por exemplo, vou dar até um exemplo bem claro. Vou falar isso porque eu creio que o irmão Paulinho, que está no terceiro céu, me dá autoridade para dizer isso. Né? Então, várias vezes eu exortei os irmãos do louvor, inclusive o irmão Paulinho, ele se sentiu exortado, mas nunca demonstrou raiva de mim, nem vontade de sair para a igreja. Aí, de repente, porque outro irmão tem uma condição financeira melhor do que o irmão Paulinho, eu tenho que tratar diferente. Por quê? Porque o irmão Paulinho a gente pode, né, falar. É o irmão Paulinho. Mas o outro irmão, não, o pastor tem que visitar. Tem que ir lá no trabalho dele, na casa, falar no ouvido. Quem sabe até levar um chocolate, um whey protein, sei lá. Porque se sentiu ofendido com uma pregação. O irmão Paulinho deve ter se sentido ofendido com mais de 20. 2 anos de pregação se sentindo ofendido. Só estou sabendo agora. Eu pensei que era menos. Tá vendo? Deus revela, irmão. Então, 2 anos se sentindo ofendido. E não deixou de sair. E ficou querendo mal com o irmão. Agora, por que um outro irmão, né, saiu e se sentiu ofendido com uma, pelo menos foi o que foi dito, o pastor tem que ir lá. Tem que fazer cair na cabeça, tem que levar um chocolate, como eu disse, né, dar um presentinho, fazer um afago. Mas por que essa diferença de tratamento? O pastor está atrás do dinheiro? É isso? Se vocês estão atrás de um pastor assim, irmãos, vocês
vieram ao local errado. Então eu posso falar isso. Graças a Deus, minha consciência pura no Senhor. E quem já tem mais tempo de igreja sabe que pessoas de condição financeira já frequentaram nossos encontros e não foram paparicadas para permanecer. Muito pelo contrário, saíram porque não acharam esse tipo de bajulação. Então eu posso dizer, graças a Deus, com minha consciência em paz, que não cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Deus até hoje tem providenciado tudo aquilo que eu preciso, pois a igreja, ao longo desses 12 anos, nunca teve condição de me manter. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados. E o mais importante na igreja não é nem sustentar o pastor, é ajudar os irmãos necessitados. E a gente fez isso ao longo desses 12 anos, ainda tem feito, embora algumas pessoas falem coisas feias em relação aos irmãos que são ajudados. Eu acho isso muito triste. Uma pessoa que tem mais se aproveitar do fato de ter mais para ofender aquele que tem menos. Um dia vai ter que dar conta diante de Deus. Cuidado. Eu não queria estar no lugar dessa pessoa. Tenho-vos mostrado que em tudo é importante recordar a palavra, as palavras do próprio Senhor Jesus. Muito mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí, irmãos, a gente acha isso mesmo? Será que a gente acha isso mesmo? Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-os afetuosamente a Paulo e beijando, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, o acompanharam até o navio. Pastor, por que você leu essa passagem? Se você ainda não entendeu até agora, eu fico até preocupado. Porque, irmãos, quando eu comecei a exposição, dizendo para vocês aqui, em 2 de Timóteo, deixa eu só abrir aqui rapidinho, a gente já vai. Agora essa é, a gente já vai olhar. 2 de Timóteo, aqui no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Ele está falando desse pessoal da Ásia, mais especificamente o pessoal de Éfeso, que às vezes estava com ele, mas que no momento de dificuldade se apartou. Todos os da Ásia me abandonaram. Então é importante que a gente entenda, irmãos, que a fé cristã é algo de muito valor. E que, se a gente não entender isso, é porque a gente está a poucos segundos de ter a dracma que nos foi dada, tirada de nós e dada para aquele que tem 10. Porque é isso que a Bíblia ensina. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho orado bastante em relação à minha vida ministerial. E estou fazendo isso no estudo bíblico de segunda, porque a minha missão começou no estudo bíblico de segunda. Então, eu não tenho nenhum tipo de apego à instituição religiosa. Então, vocês podem estar me vendo hoje, e depois eu posso dizer para os irmãos: olha, irmãos, eu estou indo porque eu tenho consciência de que aquilo que eu precisava ensinar, eu ensinei. Quem está sendo enganado porque quer. Quem está vivendo o engano está sendo enganado porque está vivendo o engano por escolha própria. Então, e eu vejo o mundo inteiro como um campo missionário. Mais uma vez dizendo isso a vocês com toda honestidade, né?
E eu sinto, né, que de repente pode estar chegando um momento em que eu possa ser chamado pelo Senhor a evangelizar em outros lugares, a ensinar o que eu ensinei a vocês ao longo desses 12 anos para outras pessoas. Que o Senhor nos ajude a estar onde devemos estar e a fazer o que precisamos fazer, sem que tenhamos nenhum tipo de sentimento maligno dentro de nós. Pelo contrário, que o amor de Cristo nos constranja a ser quem somos e a fazer o que precisamos. Senhor, o Senhor sabe se o que eu falei aqui hoje é verdade ou não. Isso me dá paz. Ajuda a mim e aos meus irmãos a completarmos a carreira que nos está proposta, Senhor. Eu oro para que haja nas nossas vidas uma visão espiritual do universo verdadeiro que nós estamos inseridos. Que nesse exato momento que nós estamos aqui reunidos nessa sala confortável, anjos e demônios estão ao nosso redor. Armadilhas estão sendo feitas para que venhamos a tropeçar. O mal está fazendo o seu serviço diligentemente. Por isso nos ajuda, Senhor, a enxergar os perigos do caminho, de tal forma, Senhor, que possamos superá-los e completar a carreira, combatendo o bom combate da fé, guardando a nossa fé em Cristo até o fim. Como aprendemos na Epístola de Judas, Senhor, devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Eu oro também, Senhor, para que cada um de nós entenda a importância da obra evangelística. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que devemos nos mover não como pessoas que têm raízes na terra, mas como teus filhos, cuja raiz e a fundação está no céu das nossas vidas. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e nos ajuda a fazer escolhas sábias que glorifiquem o Teu nome, andando de acordo com a Tua palavra, vivendo em conformidade com o Teu Santo Espírito que nos foi dado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. Deus abençoe a todos vocês. Quer dizer que foi 2 anos, Paulinho?